Quando a virgem prudente deseja azeite, ou melhor, a virgem imprudente deseja azeite, e enquanto ela o está comprando, esta é a hora em que o noivo vem. Ó, vocês pentecostais, qual o problema? Vem. Você não pode ver isto a não ser que Deus lhe mostre. Isto é certo. Se você não tiver nascido lá atrás, predestinado a isto, você perderá isto. Bem-aventurados os que têm ouvidos para ouvir. Bem-aventurados são os corações que podem compreender, pois o tempo está à mão. Cada sinal apontado a isto. Vem. Veja que tipo de reavivamento eles estão tendo. Grandes reavivamentos tiveram. Parece bom, não é? Você diz, bem, irmão Brana, agora você nos pegou pelo braço. É aí onde eu vos queria. Como você saberá o que é certo e errado? Dê a isto o teste da palavra. Esta é a maneira para dizer se é certo ou errado. É isto. Apenas dê o teste da palavra. Veja o que isto diz sobre a palavra. Qualquer espírito, veja o que isto diz sobre a palavra. Se isto negar a palavra, não é de Deus. Vem. Não importa o que seja. Se isto negar a palavra, não é de Deus. Veja, faça o teste da palavra e veja o que acontece. Jesus nos advertiu destas coisas. Mateus capítulo 24 e versículo 35. Eu apenas quero me referir a isto por causa das fitas. Só um momento. Agora não temos mais do que 20 minutos até nos despedirmos e tenho certeza que não chegaremos a nem mesmo um terço do complemento. Mas eu tenho que ler isto de qualquer maneira. Vem, Mateus 24, 35. Agora ouçam atentamente o que Jesus disse. Agora, como ele nos disse que os dois espíritos seriam tão parecidos, isto enganaria o próprio eleito. Você sabe disto, não? Agora, isto será verdade? Sim, Senhor. Mateus 24, 35 diz, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Agora que os dois espíritos seriam tão parecidos, agora isso tem que ser daquela maneira. Isso tem que ser daquela maneira. A denominação pentecostal tem que agir tão verdadeira como o real, até que Jesus disse que somente o eleito não seria enganado. Isto quase me mata. Mas os meus irmãos denominacionais, não podem vocês ver porque faço o que tenho feito? Tão parecido que isto enganaria o próprio eleito se fosse possível. Mas o eleito que é eleito para a vida eterna, agora você fala sobre atingir isto. Nós vamos atingir isso daqui a pouco. Realmente acertar isto, vem. Veja, recorde que o eleito é o único que captará isto. Bem, você diz, como você sabe que você não está certo? Então me teste com a palavra. Venha testar a sua denominação através desta palavra. Vejamos quem está certo. Prove todas as coisas. A Bíblia diz. Você diz, isso não faz nenhuma diferença, sendo batizado desta forma que isso realmente faz diferença. Foi isso que Satanás disse a Eva. Alguém já foi batizado em Atos 19. Um bom homem cristão os batizou também, João Batista. Paulo disse, recebestes o Espírito Santo desde que crestes? Nós dissemos, ele disse, não sabíamos se havia um Espírito Santo. Disse, então como fostes batizado? Se tivesses alcançado isso, saberias. Vem, disse, como fostes batizados? Ele disse, em João, o grande homem que batizou Jesus. Paulo disse, aquilo não dará certo agora, porque João nunca batizou, somente para o arrependimento, não para a remissão de pecado. O sacrifício não foi oferecido, e quando eles ouviram isto, eles foram rebatizados no nome de Jesus Cristo. E se Moisés dissesse, Deus disse, tire suas sandálias, Moisés. E ele disse, você sabe que eu as amarrarei um pouquinho mais forte nesta manhã, Senhor. Eu mostrarei mais respeito, eu tirarei o meu chapéu. Aquilo não teria dado certo, ele nunca disse chapéu, ele disse sandálias. Este é o diabo que tenta encobrir aquilo como ele fez com a mãe Eva. É cada palavra a verdade, exatamente da maneira que Deus escreveu isto ali. Esta é a maneira que creio nisto. Agora você pode seguir em frente e você diz, bem, nós temos a verdade. Bem, você segue em frente então.
Se você é tão cego assim, siga em frente e perambule nas trevas. Esta é a palavra que vai te julgar, irmão, não o seu credo. Isso parece ser bom, sim senhor, parece bom. E você diz, bem, irmão Branham, espere um momento, bendito seja Deus. Eu já os vi sair por aí e curar os enfermos. Claro, eu também já. Eu já ouvi falar em línguas. Sim senhor, eu também. E eu nunca criei. E não há ninguém que possa provar isso através da palavra de Deus, que é a evidência inicial com o Espírito Santo é falar em línguas. Eu quero que venham e façam isto. Eu já desafiei isto. Eu creio em falar em línguas, sim senhor, mas eu já vi demônios falar em línguas, feiticeiras e bruxos falarem em línguas e interpretá-las, negando que existiu tal coisa como Jesus Cristo. Eu já vi homens falando em línguas e vivendo com a mulher de outro homem, ficar de pé e olhar bem no seu rosto e ter uma visão diante dele, chamá-lo para um lado e fazê-lo testemunha disto. E você chama isso de Espírito Santo? Sim. Você diz, bem, irmão Branham, você não crê que o Espírito Santo fala em línguas? Sim, senhor, mas dê a isto o teste da palavra. Vem. Jane e Jambres operavam milagres. Isto é certo. Não operavam? Sim, senhor. Janes e Jambres. Quando Moisés desceu até o Egito, tudo o que Moisés fez na forma de um sinal, Janes e Jambres, os dois feiticeiros, podiam produzir a mesma coisa. 2 diabos. Moisés dizia, pulgas, e eles diziam pulgas. Moisés dizia, jogue a vara no chão, e eles diziam, jogue a vara no chão. Uma serpente. Isto é certo. Eles podiam operar milagres. A Bíblia diz que nos últimos dias que os demônios se levantariam operando milagres e que enganariam o povo. Terrivelmente difícil, irmão, mas vocês devem conhecer a verdade. Jesus disse, muitos virão a mim naquele dia e dirão, Senhor, Senhor, eu não fiz isto, aquilo e aquilo outro e outras coisas em teu nome? E ele dirá, afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que é iniquidade? Algo que você sabe que é errado e você o faz de qualquer modo, e você sabe que a palavra de Deus é correta. Por que você faz o papel de hipócrita? Por causa de sua organização e apanha um pouquinho aqui e não quer tomar o restante disto. Vós, praticantes de iniquidade, ele disse, afastai de mim, eu nunca nem mesmo vos conheci. Agora isto, ou você vagueia através do inferno aqui, ou no futuro então. Agora recordem, isto é a verdade, é isto que Jesus disse. Janes e Jambres resistiram a Moisés, recordem, e a Bíblia diz, como eles resistiram a Moisés, nos últimos dias reapareceriam aqueles espíritos outra vez. O quê? Pouco antes da libertação do povo. Aleluia! O tempo da libertação está aqui. Jesus disse em Mateus 24 ali, que eles enganariam o próprio eleito se fosse possível. Apenas o eleito captará isto. Apenas um aqui e ali, o próprio eleito se possível. Como Janes e Jambres o resistiram Moisés, da mesma forma farão estes homens de mentes perversas a respeito da palavra, concernente à verdade, e a palavra é a verdade. É isso correto? Agora isto não é leite desnatado, amigos. Veja, a Bíblia diz, Jesus disse que eles seriam tão parecidos que enganariam o próprio eleito se fosse possível. Mas isso não é possível. Aquela semente cai ali porque ela está predestinada para cair ali. As sementes já saíram, as denominações foram semeadas, a palavra foi semeada, vem. E Janes e Jambres, aquelas pessoas, a Bíblia diz que estes demônios se levantariam nos últimos dias e que enganariam o povo através desses milagres e sinais que poderiam realizar. Como você saberá a diferença? A palavra. Mesmo o Velho Testamento diz, se eles não falarem de acordo com a lei e os profetas, não há vida neles. Se negarem uma só coisa, então me mostre uma só pessoa que foi batizada usando o título de nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Por que você faz isso então? Um credo híbrido, filhos mortos, filhos bastardos, 2 vezes mortos, arrancados pelas raízes. E cada planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. Ambos o céu e a terra passarão, mas minha palavra não passará, disse Jesus. Agora você vê por que tenho me colocado desta maneira? Mostre-me um só lugar. Se não é uma maldição para a mulher cortar seu cabelo, aí está você. Então você se irrita comigo. Então as pessoas dizem,
O irmão Branham é um profeta. Ó, você crê nele, contanto que ele esteja falando com as pessoas, lhes dizendo seus pecados e coisas assim. Mas quando se refere a um ensinamento, não creia naquilo. Bem, você, pobre hipócrita, você não sabe de nada. A Bíblia não disse que a palavra do Senhor veio ao profeta? Eu não chamo a mim mesmo de profeta, eu não sou profeta, mas vocês dizem assim, estou dizendo o que vocês dizem. E então viram e dizem uma coisa como aquela. Não diga que você não fez. Eu tenho até mesmo isso gravado em fita, onde você disse isto. Você não sabia disso, sabia? Apenas quero que você diga uma vez que não fez. Isto é tudo que eu quero que você diga. Eu tocarei a fita com a sua própria voz para você. Como Janes e Jambres resistiram a Moisés, operadores de milagres, mas onde estava a palavra verdadeira? Haviam sujeitos operando milagres. Haviam sujeitos que podiam fazer tudo na linha do milagre, mas ali haviam 2 profetas ungidos ali de pé, o profeta e seu ajudante. Havia um profeta ungido chamado Moisés, ficou ali, tinham assim diz o Senhor. E no final tudo isso foi manifestado antes da libertação. É isso certo? Os então chamados operadores de milagres morreram imediatamente. Agora, o que eles estão tentando fazer? Eles estão tentando manufaturar a chuva tardia. É besteira. Ora, a chuva tardia varrerá o mundo, irmão. Houve uma chuva temporã semeando a palavra. Isto é certo. Agora você verá o que a chuva tardia produz. Você descobrirá que haverá uma adoção. Os pentecostais e todos os grupos se unirão, e eles fecharão as portas naqueles sujeitos que não ouvirem a isto. E não lhe será nem mesmo permitido abrir a sua boca, correto? É aí quando ele virá, é aí quando ele mostrará, é aí quando você terá chuva. Oh, que coisa! Fique quieto, aquietai-vos, deixe isto para lá. Oh, mas a palavra estava com aquele profeta ungido, porque a palavra do Senhor veio ao profeta. Agora Deus não muda o seu sistema, não. Ele nunca muda o seu sistema. Agora, o que foi isto? Ali estavam 3 outra vez. Ali saiu Janes e Jambres realizando milagres, como descendo a Sodoma, fazendo um pequeno milagre, cegando o povo. Vem, ali estava Abraão, ungido com Deus, e a sua companheira Sara. É isso certo? Aqui estava Janes e Jambres realizando milagres, qualquer coisa que Moisés podia fazer no sinal de milagres, sinais, e ali estava a palavra ungida, o profeta como seu ajudante, seu assistente. Oh, eu gostaria de pregar sobre isso agora, por apenas umas 2 horas, boas horas.